A partir de agora, a Associação Médica de Imperatriz apresenta Meu Doutor. Boa tarde, estamos de volta com mais uma edição do Meu Doutor e hoje vamos falar sobre tratamento de câncer. É daqui a pouquinho. 1 em cada 5 pessoas em todo o mundo irá contrair câncer em algum momento de sua vida. O câncer pode afetar todas as partes do corpo. Câncer é um termo geral para um grande número de doenças em que as células do corpo se multiplicam descontroladamente. Somente tumores malignos são chamados de câncer. Tumores malignos têm uma tendência de se espalharem para outras partes do corpo. Isso ocorre porque as células tumorosas se separam do tumor e se espalham através da corrente sanguínea ou canais linfáticos. O que causa o câncer é desconhecido, mas há certos fatores de riscos que aumentam a chance de se contrair câncer, como tabagismo, alto consumo alcoólico, excessiva exposição ao sol, dieta não saudável, certos carcinógenos como amianto ou radiação radioativa. O câncer nem sempre pode ser curado. Um tratamento de sucesso depende da localização, tipo, tamanho da área de disseminação e a proporção do crescimento do câncer. Geralmente, o câncer é tratado com uma combinação de cirurgia, quimioterapia e radiação. Isso diferencia de acordo com o paciente e o tipo de câncer. O Dr. Jorge Lira é cirurgião especializado no tratamento do câncer. Realiza cirurgias para a retirada de tumores do pulmão, intestino, fígado, mamas, útero, estômago, ovários e pele. Faça cirurgia com quem entende de câncer. Assim, você vive mais e melhor. Dr. Jorge Lira, Oncologia Cirúrgica. Atendimento na Oncoradium e Gastroclínica. Sou o Dr. Jorge Lira. Faça-nos uma visita. De volta, e o meu doutor hoje vai conversar com o Dr. Gumercindo Filho, cirurgião oncológico, e vamos falar sobre os avanços no tratamento do câncer na cidade de Imperatriz. Boa tarde, Dr. Gumercindo, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, boa tarde, Ana Paula, e a todos os telespectadores no programa Meu Doutor. Gumercindo, como é o perfil do câncer em Imperatriz? Quais são os tipos de câncer mais prevalentes na nossa cidade? O perfil da estatística dos casos de câncer em Imperatriz, ele reflete como fosse a transição entre o perfil do norte e do nordeste. Nós temos o tipo de câncer mais incidente entre os dois sexos, é o câncer de pele, no sexo masculino, o câncer de próstata, e no sexo feminino, infelizmente ainda, é o câncer ginecológico, principalmente o câncer do colo uterino. No Maranhão, ainda os casos de câncer de colo uterino ainda são mais incidentes que casos de câncer de mama. No Brasil e no mundo já ocorreu o contrário. Hoje o câncer de mama é mais incidente, sendo que em decorrência ainda de problemas no acesso a determinadas regiões da prevenção, no Papa Nicolau, com isso, infelizmente, o nosso estado, o Maranhão e a nossa cidade de Imperatriz ainda tem esses altos índices de casos de câncer de colo uterino. Ou seja, isso significa que ainda estamos um pouco atrasados, né, em termos de prevenção do câncer. Isso. É um dado bastante interessante que em locais onde a taxa de cobertura da realização de prevenção são elevadas, a gente verifica que a gente consegue fazer a detecção do câncer na fase inicial e a maioria das vezes, Ana Paula, em situações que a paciente não chega nem a apresentar o câncer, apresenta lesões pré-malignas, que são popularmente conhecidas como NIC. E isso é o sonho de todo oncologista, a gente fazer com que a paciente evite que ter o câncer, fazer um tratamento dessas lesões. E também com o advento agora da vacina contra HPV, a gente tem uma chance agora, nessa nova geração de mulheres e também de homens, a gente conseguir fazer com que o tipo de câncer relacionado ao vírus HPV seja combatido mesmo desde o início. Interessante falar falar um pouquinho sobre prevenção, antes da gente chegar na parte do tratamento, a respeito da vacina contra o HPV. Ela é indicada
para crianças ou mulheres adultas, homens adultos também podem ser imunizados? Pode sim, os protocolos, tanto da Sociedade Americana e Europeia de Oncologia já preconiza já que os homens também podem ser vacinados, as mulheres podem ser vacinadas e tem uma grande novidade que nós já estamos realizando aqui na prática clínica. Antigamente, mulheres com menos de 25 anos, quando tinha alguma alteração causada pelo HPV, lesões de alto grau, que corresponde ao NIC 2 e NIC 3, era quase que obrigatório realizar o procedimento chamado conização, onde você retirava de 2 a 3 centímetros do colo uterino. Com os trabalhos mais recentes e também os efeitos imunológicos benéficos que a vacina ocorre, o protocolo mudou. Tivemos o Congresso Brasileiro de Patologia Cervical o ano passado em Fortaleza e a gente já está trazendo essa novidade já, que agora em 2016 já pode ser utilizado. Que pacientes com essas alterações, a gente não faz mais a conização. A gente realiza a vacinação e espera 6 meses para reavaliar. Com isso, a gente faz com que essa mulher preserve a capacidade dela de reprodução, de ter filhos, porque quando é realizada a conização, a mulher fica mais propensa a ter um parto prematuro e às vezes pode ocorrer uma complicação que é estenose, ou seja, ocorre o estreitamento da via onde entraria o espermatozoide para ocorrer a fecundação e com isso a mulher não conseguiria mais engravidar. E a respeito, você falou sobre o câncer de pele, né? É um câncer que está relacionado ao nosso clima, Gomercindo? Isso está relacionado ao clima. O Maranhão, Imperatriz, a gente tem a grande maioria do ano uma grande exposição solar. E também ao fato de ter uma cultura das pessoas não utilizarem muito protetor solar. Com isso, associando essa alta exposição, nós temos também, Imperatriz é conhecido por uma área de transição em relação também, nós fomos colonizados por pessoas que vieram da região sul, sudeste, pessoas que têm a pele mais clara. Com isso, as pessoas têm que ter um maior cuidado, porque aumenta maior o risco de desenvolver o câncer de pele. Principalmente se não tiver o cuidado de evitar a exposição do sol no período das 10 até as 14 horas, como também eu não utilizar roupas com manga comprida e também, principalmente, não utilizar o protetor solar. Voltamos daqui a pouquinho com o cirurgião oncológico, Dr. Gomercindo Filho. O Dr. Jorge Lira é cirurgião especializado no tratamento do câncer. Realiza cirurgias para a retirada de tumores do pulmão, intestino, fígado, mamas, útero, estômago, ovários e pele. Faça cirurgia com quem entende de câncer. Assim, você vive mais e melhor. Dr. Jorge Lira, Oncologia Cirúrgica. Atendimento na Oncoradium e Gastroclínica. Sou o Dr. Jorge Lira. Faça-nos uma visita. De volta com o meu doutor, que recebe hoje o Dr. Gomercindo Filho, que é cirurgião oncológico. Vamos falar um pouquinho, Gomercindo, sobre o câncer de pele e os avanços no tratamento desse tipo de câncer. O câncer de pele é o câncer mais incidente tanto na mulher como no homem. Os grandes avanços que nós estamos tendo hoje, principalmente no câncer de pele mais grave, que é o melanoma. Hoje existem vários tipos de drogas quimioterápicas, que são chamadas drogas-alvos, que fazem com que, mesmo o paciente numa fase mais avançada, a gente está conseguindo aumentar a qualidade e a quantidade de vida desse paciente. Isso é um dado bastante interessante. Em relação à cirurgia, o grande avanço foi principalmente a questão da associação da cirurgia oncológica com a cirurgia plástica. Com isso, a gente pode fazer uma cirurgia que vai curar o paciente e também tentar diminuir o defeito estético causado pela radicalidade desse procedimento. Outros procedimentos da medicina nuclear, como a utilização de linfonodo sentinela em casos de melanoma e também de casos de carcinoma espinocelular, quando tem risco quando a gente está suspeitando que o câncer está disseminado por algum vaso linfático ou comprometendo os linfonodos, a gente também é bastante utilizado para a gente poder fazer uma cirurgia bastante regrada e retirar somente o que está comprometido, fazendo que às vezes evitar o paciente ser submetido a um procedimento como um esvaziamento axilar, que depois, na biópsia, a gente vê que não tem a doença e que vocês vão trazer só o malefício depois das complicações desse procedimento. E você falou em avanços tecnológicos importantes. Esses avanços estão disponíveis também na cidade de Imperatriz? Estão disponíveis. Uma parte deles na rede pública, na rede de convênio, a parte privada já está sendo disponível. Tantas equipes têm já as equipes formadas de cirurgiões oncológicos com seu respectivo grupo de cirurgia plástica e a utilização da medicina nuclear
nuclear, hoje Imperatriz também é referência no Norte e Nordeste e a gente consegue fazer esses procedimentos aqui com total segurança. É um orgulho para a cidade, né? A respeito do câncer também que você falou, que é um câncer prevalente, o de próstata. A gente percebe que nos últimos anos os homens têm vivido muito mais tempo com esse câncer, inclusive alguns nem chegam a fazer cirurgia, né? O que aconteceu de avanço no tratamento do câncer de próstata? Um dos grandes avanços no tratamento do câncer de próstata foi a melhoria do diagnóstico, principalmente através de exames de imunohistoquímica e também da técnica cirúrgica, que um dos grandes receios que os pacientes tinham quando faziam a cirurgia de próstata era principalmente ter o risco de ficar impotente. Sendo que avanços hoje, como a cirurgia robótica, que hoje em grandes centros do Brasil, em São Paulo, aqui no Nordeste temos Fortaleza e Recife, onde é feita a cirurgia, devido à ampliação e também do grau de delicadeza dos equipamentos, a gente consegue preservar os nervos responsáveis pela ereção do paciente. Com isso a gente consegue retirar toda a lesão, ainda trazendo esse benefício. Esse tipo de procedimento nós não temos ainda em Imperatriz, porque o equipamento custa em torno de 3 milhões de dólares e o que mais impede a gente de ter essa tecnologia ainda é que sua manutenção, Ana Paula, esse equipamento é 200 mil dólares ano. Com isso, assim, a gente teria que ter um movimento muito maior e também estamos aguardando também a questão do dólar baixar um pouco para a gente poder ter essa tecnologia e dispor para o tratamento de câncer de próstata e outros tipos de câncer, principalmente câncer ginecológico e do trato digestivo. Então é só uma questão de tempo, né, doutor Gummercindo? Existem vários tipos de câncer de próstata. Tem algum mais agressivo? Existe câncer de próstata que não tem indicação de cirurgia? Existem medicamentos que o paciente usa para tentar manter aquele câncer, digamos assim, sob controle? O tipo mais comum de câncer de próstata é o adenocarcinoma, acinar, sendo que o que vai determinar se o paciente vai ser submetido a um tratamento cirúrgico ou somente a utilização da aplicação de hormônio, que é hormonioterapia, ou radioterapia, vai ser o grau da doença, ou seja, o estadiamento dessa doença no paciente. Ou seja, se o paciente chegou na fase inicial da lesão e tem condições clínicas de realizar o procedimento cirúrgico e não tem doença em outro local, o câncer de próstata tem um detalhe interessante, que ele tem uma predileção por tecido ósseo. E se o paciente tiver nessas condições, o ideal é que seja feito o tratamento cirúrgico. Nesse caso, ele seria curativo, ele pode curar. E toda cirurgia do câncer de próstata leva à impotência? Não, só em alguns casos. E assim, a gente verifica que quando existem serviços com equipe bem treinada, a tendência e com a cirurgia bem indicada, a tendência dessa complicação é diminuir cada vez mais. O detalhe interessante é que às vezes se a doença já tiver, por exemplo, o paciente já tiver com a doença no osso da bacia ou da coluna, o tratamento cirúrgico já não tem tanta importância. Nesse caso, a gente terá a indicação de fazer tratamento com hormonioterapia para diminuir a circulação da testosterona no organismo desse paciente e em alguns casos dos pacientes que eles não têm condições clínicas ou devido à idade ou devido a comorbidades como hipertensão e diabetes, que está contraindicado o tratamento cirúrgico, nesses casos a gente tem indicação de realizar a radioterapia. Você falou da hormonioterapia. A hormonioterapia, ela pode curar o câncer ou ela é só para controlar? Ela serve em alguns casos, pode curar, mas na maioria dos casos é para controlar a doença, porque a maioria dos casos de câncer de próstata, ele é um tipo as células dele são ávidas por testosterona. Com isso, você fazendo uma medicação que bloqueia a ação desse hormônio, vai fazer com que a pessoa controle a doença e evite com que essa doença se desenvolva e se alastre pelo organismo. A sobrevida é maior, né, Gummercindo? Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente também a respeito da radioterapia, né? Quais são as principais indicações de radioterapia? Quais são os cânceres que respondem bem à radioterapia? Bem, a radioterapia é um tipo de tratamento que a gente utiliza energia nuclear para tratar determinados tipos de câncer. Ela é indicada, Ana Paula, principalmente em cânceres que vão ter um comprometimento local. Vou dar um exemplo, um paciente tem um câncer de mama. Esse câncer de mama cresceu muito no local da mama, no tórax, e começou a invadir a região da axila. Nesse caso, o tratamento, como é que é feito? A paciente vai ser submetida a um tratamento cirúrgico, onde vai ser retirado toda a mama ou parte da mama, e em seguida é feito também, no mesmo procedimento, a retirada dos linfonodos da axila.
Nesse caso, se na resultado da biópsia vier confirmando que a lesão é extensa e tem esse comprometimento dos linfonodos, essa paciente tem indicação de realizar o tratamento de radioterapia para evitar que a doença volte nesse local. E tem alguns outros tipos de localidades, como cabeça e pescoço, também quando tem doenças grandes e com comprometimento também dos linfonodos. Colo uterino também, de endométrio, de próstata também em alguns casos, região de canal anal, esôfago, todos esses, se a doença já tiver um grau de comprometimento extenso e também comprometendo as cadeias linfonodais, nesses casos tem indicação de realizar radioterapia para controle local. Outra indicação também bastante interessante é alguns tipos de câncer no sangue, principalmente como linfoma. E alguns tipos de tratamento de pacientes também é indicada a realização de radioterapia, como também em alguns casos de pacientes que têm já doença metastática, ou seja, a doença já está em outro local, principalmente na região óssea, coluna, causando dor ou comprometimento da função desse órgão, é também indicada a realização desse procedimento. Gumecindo, a radioterapia, ela sempre é um tratamento adjuvante que vem depois de uma cirurgia, por exemplo, ou ela pode ser tratamento de primeira escolha para o câncer, no sentido de curar o câncer? Pode, em alguns casos pode ser o tratamento de primeira escolha. Eu vou dar só um exemplo. No câncer de colo uterino, que é o tipo de câncer mais incidente aqui na mulher de Imperatriz. Se a lesão tiver, além do colo uterino, comprometendo uma parte da parede vaginal, com isso, o estadiamento dessa paciente ela vai para o estadiamento 2 ou 3. Com isso, a paciente não tem benefício de realizar o tratamento cirúrgico. O tratamento ideal para ela é realizar radioterapia associado com quimioterapia. Com isso, a gente consegue curar essa paciente com índices semelhantes à cirurgia, sem as complicações do procedimento cirúrgico. O que está acontecendo com os avanços do tratamento oncológico, principalmente da radioterapia, é isso. A gente tentar fazer com que esse tratamento se iguale ou fique até superior que a cirurgia. Voltamos daqui a pouquinho falando mais sobre radioterapia. O Dr. Jorge Lira é cirurgião especializado no tratamento do câncer. Realiza cirurgias para a retirada de tumores do pulmão, intestino, fígado, mamas, útero, estômago, ovários e pele. Faça cirurgia com quem entende de câncer. Assim, você vive mais e melhor. Dr. Jorge Lira, Oncologia Cirúrgica. Atendimento na Oncoradium e Gastroclínica. Sou o Dr. Jorge Lira. Faça-nos uma visita. Você está assistindo ao Meu Doutor, hoje com o cirurgião oncológico, Dr. Gumecindo Filho. Gumecindo, existe diferença, obviamente, em termos de efeitos colaterais entre o tratamento com a quimioterapia e com a radioterapia. A gente vê que a quimioterapia dá efeitos mais sistêmicos, né, como queda de cabelo, náuseas. Quais são os efeitos colaterais do tratamento com a radioterapia? Os efeitos colaterais são mais relacionados com o local que é realizado o tratamento. Como você já mencionou, são efeitos mais superficiais, não generalizados. Vou dar um exemplo. O paciente que está fazendo uma radioterapia por um tratamento de câncer de mama, o efeito que ela vai apresentar mais é uma complicação mais comum, é chamado radiodermite, onde vai ocorrer uma inflamação da pele naquele local. É uma inflamação que ocorre durante o tratamento, mas logo depois, com os devidos cuidados, hidratação e também passagem de alguns medicamentos tópicos, pomadas, a tendência é diminuir esses efeitos e os sintomas. Se o paciente fizer um tratamento de câncer de próstata ou de câncer colo-uterino, como tem a bexiga ali próximo, uma das complicações que pode ocorrer é uma inflamação da bexiga, que a gente chama de cistite actínica. Mas todos esses efeitos, com esses novos equipamentos, aceleradores lineares, que a gente tem como controlar de maneira quase que perfeita a quantidade de radiação, e isolar os órgãos que não necessitam ser irradiados, com isso a gente consegue diminuir esses efeitos colaterais, que se compararmos com as quimioterapias, padrão que existe hoje, são muito menores. E é um tratamento doloroso? Não é um tratamento doloroso. E um fato interessante é que muitos pacientes, quando não têm performance status em condições de realizar tratamento cirúrgico em algum determinado tipo de câncer,
principalmente pacientes idosos que estão com câncer colo uterino ou homens idosos que estão com câncer de próstata, é uma das opções que pode ser utilizado a radioterapia, justamente por poder ter essa maior aceitação e capacidade do paciente tolerar realizar o tratamento. E Gumecindo, quanto tempo dura em média um tratamento com radioterapia? Eu queria também que você falasse a respeito de valor, se é um tratamento acessível em termos financeiros à população. O tempo de tratamento depende do local que vai ser feito esse tratamento. O paciente passa na consulta, é realizado o planejamento, ou seja, é feita uma tomografia do local que vai ser comprometido. As imagens vão para um programa de computador que a gente vai isolar o tumor das outras estruturas, que não precisam ser irradiadas. Com isso, a gente consegue, é feito um trabalho através do físico médico, que a gente vai ver a dose total e ocorre uma divisão dessa dose, que a gente chama de fracionamento, para diminuir os efeitos colaterais. Em média, só para você ter uma ideia, esse tratamento de próstata. O paciente vai ficar 10 minutos por dia no equipamento, é um tratamento rápido, mas durante um período de 5 a 7 semanas, dependendo do planejamento. Mama em torno de 6 semanas, colo uterino também em torno de 6 semanas, sendo que é um tratamento relativamente demorado e que causava certo incômodo para pacientes que não moravam no local onde tinha esse tratamento, como era o caso de Imperatriz há 4 anos atrás. Com o advento da radioterapia aqui, a gente conseguiu fazer com que os pacientes não precisem sair de casa, se deslocar e passar quase 2, 3 meses realizando esse tratamento. Em relação a custos, é um tratamento hoje que ele é pago tanto pela toda a rede credenciada de convênios, como também pelo Sistema Único de Saúde. Hoje aqui no Maranhão a gente tem a grata informação, principalmente aqui em Imperatriz, que hoje a gente consegue tratar um paciente no máximo em 5 dias, dele sendo encaminhado até a clínica responsável para realizar o tratamento, que é um Corrádio. Já em São Luís, Ana Paula, você tem ideia, os pacientes lá no Hospital de Neurabelo, em decorrência da grande quantidade de pacientes, da procura, é em torno de 90 a 110 dias para iniciar o tratamento. Tanto para paciente da rede privada, convênio, como do SUS. E é uma grande perda de tempo, né, para quem está correndo contra o crescimento de um tumor. Então, Gumecindo, se o paciente tem um diagnóstico de um câncer, recebe do seu médico a orientação de que deve ser submetido a uma radioterapia, aí qual é o próximo passo para ele chegar até vocês? Isso. O outro avanço também aqui na rede pública de saúde aqui de Imperatriz do Maranhão, que a gente conseguiu, principalmente no ano passado, em 2015, foi montar a regulação municipal estadual de oncologia. Com isso, a gente acabou com toda a burocracia que existia e a gente fez um sistema privilegiando para agilizar o início do tratamento do paciente. Paciente de Imperatriz, como é que tem que proceder? Com a indicação do tratamento, ele vai se dirigir à coordenação de oncologia, que está localizado no Centro de Saúde Três Poderes, ali localizado perto dos 50 bis. Com isso, ele vai ser triado pela equipe de oncologia, vai ser avaliado pelo oncologista clínico, que vai estar que trabalha lá de segunda a sexta-feira. Com isso vai ser feito encaminhamento e com esse encaminhamento, o paciente Imperatriz, na própria Centro de Saúde Três Poderes, é encaminhado para a regional e da regional é encaminhado para os hospitais que realizam o tratamento de câncer aqui na região. No caso, é o Corrádio e o Hospital São Rafael. Os pacientes dos outros municípios da região centro-sul do Maranhão, que o tratamento hoje aqui em Imperatriz de Radioterapia, a gente consegue abranger uma população de mais de 1.600.000 maranhenses. Sendo que tem uma tendência, o governo do estado quer aumentar ainda mais 40 casos para paciente de São Luís, porque a fila da data está muito grande para poder vir para cá. Dos outros locais, os pacientes com esse encaminhamento vão nas suas respectivas secretarias de saúde e a Secretaria de Saúde vai encaminhar os dados por e-mail ou por fax para a Regional de Saúde aqui e o paciente é encaminhado para realizar o tratamento o mais rápido possível. Ou seja, na prática, esse acesso que você falou em um curto período de tempo, esse acesso que é relativamente fácil, na prática ele tem funcionado? Tem funcionado. A gente está com alguns problemas, principalmente em pacientes do Tocantins e do Pará, que em decorrência de problemas ainda da nacionalização do cartão SUS, a gente não está conseguindo trazer esses pacientes para tratar, ainda mais porque o convênio que nós temos com o governo do estado do Maranhão é só para tratar os pacientes maranhenses. Mas fora esse problema dos pacientes dos outros estados, a gente está conseguindo tratar da maneira bem rápida e efetiva, sem trazer prejuízo para o paciente. E existem alguns tipos de câncer que não são tratados com a radioterapia aqui em Imperatriz? Não, os casos que têm indicação de tratamento de radioterapia,
o que pode ser utilizado, a gente consegue realizar o tratamento aqui. Tem uma questão que até foi um dos levantamentos, isso que há mais de 6 anos, quando nós fizemos investimento aqui de radioterapia aqui na região, a gente também já fez o levantamento também dos serviços que ainda faltam de tratamento de câncer aqui em Imperatriz. Ana Paula, como tanto você uma parte, eu estudei em Teresina, eu como maranhense ficava bastante incomodado com a questão de até 10 anos atrás aqui em Imperatriz, na região tinha cultura, qualquer problema vamos procurar Teresina. Em relação a tratamento de câncer, hoje em Imperatriz, o que está faltando para a gente poder ter excelência em todas as áreas? Tem praticamente assim, a gente está tendo problema de oncologia pediátrica, que a gente não tem tratamento de câncer infantil aqui na região. Com isso a gente conseguiria, só tem um serviço no Maranhão, que é o Sobrenor Abel, que também está sobrecarregado. Nós temos também um problema com ortopedista oncológico, no Maranhão só temos um profissional em São Luís. Seria interessante também, nós já estamos vendo já para trazer esse profissional para atender aqui também em Imperatriz, para a gente poder evitar que os pacientes com cânceres ósseos não tenham que sair aqui de Imperatriz para ir para outros centros, né? Em relação ao tratamento, alguns tratamentos cirúrgicos, nós não temos referência aqui no Maranhão de Imperatriz, transplante hepático, em alguns casos tipo câncer de fígado ou metástase hepática, que precisa retirar grande parte do fígado do paciente. Com isso, teria indicação de fazer transplante. A nossa referência hoje, a gente encaminha para Fortaleza, para o serviço lá do Hospital Universitário Walter Cantídio, da UFC. Sendo que, basicamente, assim, os problemas que nós estamos tendo é em relação à oncologia pediátrica, ortopedia oncológica e também a cirurgia de cabeça e pescoço na parte do SUS também, que teve uma descontinuidade de tratamento que a gente espera também que em breve seja resolvido. Você falou sobre a facilidade, a luta de vocês pelo acesso do paciente à radioterapia. E como que está esse acesso do paciente ao tratamento cirúrgico? O tratamento cirúrgico hoje, nós temos só um serviço que realiza o tratamento via Sistema Único de Saúde, sendo que tem perspectiva de ter um outro NACOM, já foi até aprovado pelo próprio Ministério da Saúde. Tiveram alguns problemas na avaliação do Hospital Municipal, onde já tinha sido pré-aprovado, sem que a perspectiva, até de primeira mão, passando aqui para o programa Meu Doutor, que já tem um entendimento entre o Ministério da Saúde e o Governo do Estado do Maranhão, que vai ser aberto também um setor de cirurgia oncológica no novo Hospital Macro Regional, que fica localizado ali na Avenida Pedro Neiva de Santana. E a gente vai tentar trazer essas especialidades que não são feitas em Imperatriz para poder atender a demanda de Imperatriz e de outras regiões. Em relação à parte de convênio privado, a grande novidade que nós temos é que existem equipes que estão fazendo aperfeiçoamento, principalmente em cirurgia videolaparoscópica, e o plano, principalmente do grupo que eu faço parte, é até no máximo em 2 anos, a maioria dos casos de câncer de trato digestivo e ginecológico, nós realizarmos todos eles só por videolaparoscopia. Só aqueles casos de câncer mesmo muito grandes ou que não tem indicação clássica de vídeo, a gente vai realizar de maneira aberta. Ok. Comecindo, obrigada pela sua participação no nosso programa e parabéns pela atitude, pelo comprometimento e pelo progresso que você trouxe à cidade em termos de tratamento. Em nome da cidade de Imperatriz, a gente agradece. Eu agradeço o espaço, Ana Paula, e também agradecer a Associação Médica também por esse programa Meu Doutor, que tem uma grande audiência. Quando a gente conversa com os pacientes, eles sempre comentam: doutor, eu vi você dando entrevista, tudo, e a gente fica satisfeito também, parabenizar você também para essa gestão aqui frente à Associação Médica de Imperatriz. Por hoje é só. Obrigada pela sua audiência, uma ótima tarde e até o nosso próximo encontro. A prevenção ela se forma a partir da concepção de uma vida saudável. A manutenção de uma dieta equilibrada ao longo da vida é importantíssimo para a prevenção do câncer. Outro fator importante, muito importante para os jovens, é que alguns tipos de vírus, vários deles transmitidos por contato sexual sem proteção, podem levar à formação de tumores. Se nós pudéssemos evitar a transmissão do vírus da hepatite e o vírus HPV, que por sinal são transmitidos por sexo sem proteção, nós reduziríamos em até 8% a quantidade de tumores. Evitar a exposição solar nos horários onde você tem uma maior concentração dessa radiação, principalmente depois das 10 da manhã e antes das 4 da tarde, e mesmo nos outros períodos, sempre se expor ao sol utilizando um fator de proteção solar. Exposição ao tabaco nas suas mais diversas formas, seja o cigarro, o cachimbo, o charuto, o narguile, ou mesmo o tabaco não fumado, que é o rapé
ou fumo de mascar, todas essas formas estão relacionadas ao desenvolvimento de câncer. E também um tipo de vida com atividade física. As pessoas que são muito sedentárias têm um risco maior de sofrer de câncer do que aquelas pessoas que se exercitam.